Bom dia aí, garotada, queridos alunos do sexto ano da Escola Mestre Jesus. Vamos lá, professor Newton. Gente, vocês devem estar olhando aí para o slide, tá se perguntando, acho que o professor tá meio pancada hoje, porque na última aula eu lembro que no vídeo ele falou que era a última aula sobre Grécia. E aí, gente, aquela última aula lá era a outra coisa. Desculpa para quem ainda não consegui responder lá no WhatsApp, tá, gente? Porque tá muitas perguntas e tudo mais. E assim que eu terminar essa aula, eu vou dar uma olhada lá para sair respondendo todo mundo da melhor forma possível. Então, olha só, gente. Aquela última aula era a última aula sobre Grécia do módulo 1, tá? Do primeiro livro de vocês. O primeiro capítulo do módulo 2, que é esse que nós vamos começar agora, ele também é sobre Grécia, tá? Que no caso é o capítulo 5, tá? Então, olha só, o capítulo 4, que foi quando a gente falou aqui, sobre sociedade, períodos, isso aqui, Grécia Antiga, gente, território, falamos sobre Esparta, sobre Atenas, sobre educação. Isso, gente, é do capítulo 4, que é do primeiro livro. E aqui o capítulo 5, que seria aí o primeiro capítulo do módulo 2, tá? Então não se enrole na hora de estudar. No caso aqui, nós estamos falando sobre a página 3 do módulo 2 ou volume 2, tá? Que é aquele segundo conjunto de livros lá que vocês receberam, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá então fazer um aparato geral, tá? Esse capítulo é intitulado Grécia, Sociedade e Cultura. Gente, no capítulo 4, no capítulo anterior, nós já vimos parte dessa cultura. Só que agora a gente vai meio que aprofundar isso daí, tá? É importante você entender que a sociedade grega, a Grécia, ela é muito importante para a história da humanidade, gente. Muitas vezes, e outra coisa, a Grécia Antiga nunca sai de moda. Nós temos vários filmes que representam. Quando eu era guri, você tinha lá teve lá Cavalo de Troia, que conta a guerra de gregos contra troianos. Depois veio, como eu falei para vocês já, o filme 300. Na geração de vocês tem lá o Percy Jackson, que também fala dessa mitologia grega. Vocês têm lá para quem tem videogame, tem o Deus da Guerra, né? God of War, sei lá como é que fala em inglês, que eu não tenho esse. Mas aí também é um jogo que vai tratar dessa cultura grega, vai ter traços culturais gregos. Então, fora as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, gente? Democracia, Olimpíadas, são duas palavras, política, tá? Na matemática nós vamos utilizar muito, na filosofia, que seria esse amor pelo estudo, essa busca pelo conhecimento. Então nós temos muitas coisas da nossa cultura latina, elas foram influenciadas pela cultura grega aí, da Grécia Antiga, há mais ou menos 2 milhões de anos antes, 2 mil anos antes do nascimento de Cristo. Não é 2 milhões não, é 2 mil só, tá? Me equivoquei aqui. 2 mil anos antes do nascimento de Cristo. Então, gente, eu estou falando isso para que vocês possam entender a importância histórica dessa Grécia, tá? Talvez por isso, 2 capítulos aí do teu livro só para falar sobre os gregos, tá, gente? Então, vamos lá. Nós já havíamos falado aí que 4 povos chegaram à região da Grécia e formaram as cidades-estados gregas. Mas essas cidades-estados, gente, elas vão se formar bem depois. Antes dessa organização social, existiu uma outra, que a gente chama de genos. Alguns chamam de genos, tá? Genos, tá? Genos, gente, era como esses primeiros povos que chegaram à região que depois se tornou a Grécia,
se organizavam. É importante você não esquecer também, tá, que a gente chama de Grécia, Grécia Antiga, chama eles de gregos, mas não era um país, tá, gente? Você já sabe. A Grécia, ela estava dividida em cidades-estados, né, independentes. Então eles não eram um país unificado. Tanto é que eles de vez em quando faziam guerra um contra os outros, né, como a gente já viu na última aula também, tá? Como por exemplo a Guerra do Peloponeso, certo? Então o que acontecia, gente? Mas então por que a gente chamava de gregos? Porque a língua deles era a mesma. Alguns costumes, os costumes deles eram parecidos, tá? Aí você pode pensar aqui na nossa realidade, ó, o brasileiro e o argentino são conhecidos como latinos, né? Latino-americanos. Porém, mas a gente vive no mesmo país? Não, mas a gente fala uma língua semelhante, né? O português e o espanhol vêm do mesmo tronco linguístico. Nós temos alguns traços culturais semelhantes também, parecidos na verdade, tá? Então isso faz com que a gente pertença a um grupo maior. Então naquele momento os gregos nem se viam como gregos, não se viam como iguais, cada um se via como pertencente lá à sua cidade-estado, tá? É como se o país deles fosse aquela cidade-estado. O país do espartano é Esparta, o país do ateniense é Atenas, entendeu? Só que na hora da gente estudar, a gente colocou todos eles como gregos, como o mundo grego. Certo, gente? Então vamos lá, gente. Nesse primeiro momento, os genos, tá? O que eram genos? Nós já havíamos conversado também. Gente. Os genos era uma comunidade, tá? Um grande grupo familiar que descendiam de um antepassado em comum. Agora, gente, quando eu falo grupo familiar, você não vai imaginar aí você com seus tios, seus parentes, porque é um número bem pequeno, digamos assim. Quando eu falo grupo familiar, você vai pensar na família extensa. Imagina toda a sua família aparecendo na sua casa no Natal. Quando eu digo todo, eu estou dizendo seus primos, os primos da sua mãe, os primos do seu pai, os avós, os seus avós, os avós dos seus pais, os avós da sua mãe, os tios que seus pais têm espalhado. Imagina todo esse povo. E os tios dos seus tios, essas eram as pessoas que formavam os genos. Era um grupo familiar muito extenso e que a ideia é que eles tinham um antepassado em comum. Ou seja, né, o que é um antepassado em comum? Vou dar um exemplo menor. Tem lá você, tem o seu papai, tem a sua mãe, tem o seus avós, certo? Vamos supor que sejam os avós paternos. O seu avô paterno, gente, ele é um antepassado em comum seu, dos seus irmãos, do seu pai. Ele só não vai ser um antepassado em comum no caso da sua mãe, tá? Mas se lá na frente, daqui a 10 anos, 15, você tiver um filho, o seu filho também vai ser um antepassado do pai do seu pai, entendeu? Que seria aí um antepassado em comum, ou seja, um antepassado que todos que vieram depois dele descendem dele, tá? Então já sabemos o que é o genus ou genus, né? Como era o trabalho visto, e aí é importante, tá, gente, a gente entender a questão de visibilidade do trabalho, tá? Nessa organização que a gente chama de genus, gente, a terra ela era comunitária, ou seja, não existia propriedade privada. O que é propriedade privada? Propriedade privada, gente, é quando você compra um território ou então você estipula que aquele território é seu. Então, nos genus não existia propriedade privada. As propriedades elas eram comunitárias, tá? E todos trabalhavam nessas comunidades, ou produzindo alimento, pastoreando aqui, que é a criação de animais, poderia chamar de pecuária também, ou pelo artesanato, aí criando utensílios que seriam utilizados, certo? Quando essa produção, gente, deixava um excesso, excedia, eles pegavam o que sobra. O que é o excesso? O excesso é o que sobra.
excede ao que sobra. Então, quando acontecia isso, eles pegavam esse excesso e vendiam, tá, para outros povos. Quem era o líder nos Genos? A gente chama de pater, podemos chamar também de patriarcas, né? Ele era o líder, geralmente um dos homens mais velhos do grupo, geralmente tinha ligação direta com aquele antepassado em comum, tá? E esse pater aí, gente, ele tinha poderes políticos, religiosos e militares. Ou seja, as decisões sobre o grupo eram tomadas por ele. A gente diz que eles eram uma comunidade social patriarcal, tá, gente? Com o tempo, gente, aparece o que a gente chama de aristocracia. Palavrinha um pouco complicada, mas que a gente também utiliza até hoje, que veio aí dos gregos antigos. O que seria aristocracia? Grupo ou classe que por berço ou por concessão detém privilégios. Ou seja, os aristocratas são aqueles queridinhos do pater, aqueles que são mais próximos do pater e começam a ter alguns privilégios, tá? Como, por exemplo, depois de um tempo eles vão começar a dividir as terras. Aí quem vai conseguir essas terras são todos os que pertencem aos Genos? Não. Quem vai conseguir terra são aqueles mais ligados ao pater. É essa aristocracia aqui, tá? Essa aristocracia, gente, que se considera importante, que recebe os privilégios, ela considera o trabalho braçal menos importante. Esse trabalho aqui, ó, trabalho de estar na agricultura, estar no pastoreio, estar fazendo artesanato, a aristocracia dá menos importância. Porque para eles o importante mesmo é o ócio, a valorização do ócio. Sabe o que é o ócio, tiozinho? O ócio, muitas vezes a mãe de vocês, quando eu era novo, minha mãe me acusava de ser ocioso. Mas esse ocioso que a minha mãe falava era mais ligado à ideia de preguiça, de não querer fazer nada, né? Para os gregos, para a aristocracia, não eram todos os gregos que pensavam assim, tá, gente? Muitos gregos continuavam o seu trabalho aqui de forma normal, na agricultura, no pastoreio, no artesanato, mas a aristocracia dizia o seguinte, que era uma perda de tempo ficar fazendo esse trabalho braçal, que era melhor ficar ali pensando sobre os problemas da sociedade e como resolvê-los, sobre educação, sobre movimentos urbanos, sobre organização social, sobre, entendeu? Então, para que eles pudessem pensar a respeito de como resolver os problemas da polis, não dava para fazer isso, segundo eles, trabalhando. Alguns tinham que fazer o trabalho braçal, enquanto outros ficavam no ócio, fazendo o que seria o trabalho intelectual. Essa é a ideia da aristocracia. É importante lembrar, gente, que não é todo grego que pode valorizar esse ócio aqui. É só a aristocracia, porque ela detém privilégios. Certo? Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp, eu responderei assim que possível. Só tenha um pouco de paciência, porque são muitas pessoas para responder, tá? Exercício página 4, tá, gente? Tem um texto lá para você ler e depois responder. Fiquem com Deus e até a próxima.